dentro de instantes, você vai fazer uma viagem. Uma viagem ao mundo do conhecimento. Com o Professor Luigi. Olá, professor. Olá, que bom que a gente está junto novamente. Agora estamos no segundo vídeo. Nós temos 3 vídeos, ok? Agora estamos no segundo vídeo falando sobre as dispersões, ou melhor dito, as soluções. Vamos lá então para o próximo slide, ok? Apertar aqui. Pronto. Eu sempre começo todas as minhas apresentações, todas as minhas videoaulas, mostrando algumas perguntas que os alunos fazem, ok? Então, vamos a essas perguntas. A primeira pergunta, gente, por que existem tantas formas de se expressar a quantidade de soluto, solvente em uma dispersão, ou melhor, numa solução? Bom, concordem comigo que numa indústria, eu não posso expressar a quantidade de soluto ou de solvente em gramas. Eu tenho que usar a unidade toneladas. Num laboratório, eu vou usar a unidade gramas, miligramas ou então mols. No laboratório de pesquisa, como bioquímica, a gente fala em microgramas ou milimol, miligramas. Tá? Assim, cada situação requer uma linguagem correta. Ok? Então, vamos lá para a segunda pergunta. É correto eu falar mols ou moles? Número de mols ou número de moles? Ok? Bom, eu vou coçar a cabeça. Sabe por quê? Nossa, olha o meu cabelo. Aqui, ao contrário. Olha o meu cabelo. Por quê? Aqui no Brasil, né? A gente, toda a língua portuguesa, lá em Portugal se fala moles. Sim, o português fala moles. E o brasileiro fala mols. Mas acontece que aqui você pode usar as duas expressões. Aconteceu comigo, olha só, lá na medicina. Eu fui falar para um professor, mas professor, não se fala moles, se fala mols. Sabe o que ele virou para mim e falou? Escuta, eu sou livre docente, professor titular, eu falo do jeito que eu quero. Eu vou falar moles. Tudo bem, paz e amor, fala moles do jeito que você quer. Tá? Então ninguém briga mais por causa se é mols ou moles. Legal? Terceira pergunta. Gente, eu posso usar nos meus cálculos, deixa eu pegar aqui, ó, isso. Ó, eu posso usar nos meus cálculos apenas 6 vezes 10 elevado a 23 e não 6,02 elevado a 23? Pode. Essa é a pura verdade. Nos teus cálculos de vestibular, não vai alterar nenhum valor. Mas se for em um laboratório, aí a coisa muda de figura. Foi o que eu respondi aqui. Essa diferença não irá alterar o valor para nós, vestibulandos e professores. Mas num laboratório de pesquisa, aí sim, aí vai ter uma diferença muito grande. Pergunta número 4. Existem soluções sólidas? O pessoal acredita que solução é só líquida. Não, eu tenho solução sólida. Por exemplo, o ouro, 18 quilates, é uma mistura de ouro, prata e cobre. Porque o ouro, inclusive, é mole. Já pensou um anel de ouro puro? Estaria todo amassado. Então a gente coloca prata, coloca cobre, tá? Para endurecer, fazer um ouro mais duro, senão ele amassa tudo. Por isso que é o ouro 18 quilates, mas é uma solução. Por quê? Porque eu não consigo ver o soluto misturado com tudo isso daí. Pergunta número 5. Vamos lá. Quem usou a expressão mol? Bom, então tá aí. Ó. O termo mol vem do latim mole, que significa uma quantidade, e foi usado pelo químico, eu não sei falar o nome dele, hein? Wilhelm Ostwald. Eu falo bem italiano. Nos anos de 1800. Olha só, hein? Pergunta número 6. Quando eu devo usar a expressão mol? A gente usa a expressão mol para o estudo de certas quantidades relacionadas a átomos, moléculas, íons, isto é, a componentes atômicos ou moleculares. Legal? Vamos lá. Pergunta número 7 que os alunos fazem.
Baseado em que dizemos que um mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23? Essa quantidade, seja de átomos, moléculas, íons ou quantidade de matéria. Lembra que eu fiz uma pergunta? Você sabe qual é a distância da Terra ao Sol? Ah, eu sei. É X tantos quilômetros, não importa. Você viu alguém medindo? Não. Tudo é resultado, cálculos do quê? Matemáticos. Então, baseado nos estudos do químico francês Jean-Baptiste Perrin e a matemática, chegaram à conclusão que o valor do mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23, que pode ser átomos, moléculas, né? Tudo relacionado a material ou parte atômica. E por fim, a pergunta, eu conseguiria contar esse número 6 vezes 10 elevado a 23? Se eu fosse contar na razão de um número por segundo, você viu aí o que eu coloquei? 19, deixa eu ver, peraí que está aqui na frente da câmera. 19 trilhões, não importa, não dá para contar, ok? Vamos então agora para o slide número 3, acho que é, ok? Vamos lá, tem que apertar o botãozinho aqui. 3. Concentração. O que é uma concentração? Vamos lá? Então, concentração é uma relação entre a quantidade de soluto existente numa quantidade padrão de solução, ou melhor, solvente. Tá bom? Gente, eu quero chamar a atenção aqui, eu fiz aqui no cantinho, ó. Não esqueça, relação é sinônimo de divisão. Relacionar um valor com o outro é dividir um valor pelo outro. Relacione a altura da parede com o comprimento do chão e divide um pelo outro. Relação é divisão. Relacione o valor A com o valor B, divide A por B. A quantidade padrão que a gente usa ou é 1 litro, ou mililitro, tá? Ou quilo. Precisa até corrigir lá, tá errado. Lembrar que no dia, 1 litro de água, lembrar no dia a dia, aliás, que 1 litro de água é muito próximo de 1 quilo. Então, se eu tiver 1 litro de água, provavelmente eu tenho algo em torno de 1 quilo. Tá? E concentração gramas por litro é a comum, é a mais corriqueira, a trivial, a mais popular. Lembrando lá, relaciona, divide a quantidade de massa do soluto em um determinado volume de solução. Tá aí, ó, gramas por litro. Vamos para outra expressão? Vamos lá, então. Deixa eu apertar o botãozinho aqui. Vamos? Pronto. Densidade. O que seria a densidade? Vamos lá? Densidade é uma relação entre a quantidade de massa da solução, lembra, solução é soluto mais solvente. Então, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Lembrando, ó, 1 litro, quase 1 quilo. E o volume da solução, tá? Então, esta é a relação entre um e outro. E eu coloquei algumas coisinhas para você aí, para entender. Vamos lá ver? Ó, solução é a soma do soluto mais solvente, formando uma mistura homogênea. Normalmente, 99,999% dos casos, o volume do soluto é desprezado, porque é pequeno. É aquela comparação que eu fiz, lembra? O fio de cabelo comparado com o corpo inteiro. A massa do fio do cabelo é insignificante comparada com a massa do corpo. Como eu fiz aquela colocação, o elétron, a massa do elétron é insignificante em relação à massa do átomo. Tá? Então tá bom. Vamos lá mais adiante, o que eu tenho aí para colocar? Eu tenho que, olha lá, densidade é massa da solução sobre o volume da solução. Lembrando que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. E o volume da solução, volume de soluto, mais o volume de solvente. Mas eu coloquei aqui uma palavrinha, ó. Na verdade, esse volume de soluto ele é desprezível. É tão pouco, pode ser desprezível. Outro aí. Vamos lá. O que é uma solução ou material muito denso? Por que o chumbo é considerado um material muito denso? Qual é o material mais denso? Quer resposta para isso? Então vamos lá.
Olha lá. O material mais denso é aquele que tem ou possui muita massa num pequeno volume. O chumbo tem muita massa num pequeno volume. Por isso que ele se diz que ele é bem denso. Mas o material mais denso conhecido na face da Terra é o ósmio. Não é o chumbo, é o ósmio. E eu coloquei aqui para você, ó, materiais mais densos do universo. Se dá uma olhadinha aqui, ó, você vai ver umas curiosidades. E aí fiz um exemplo. Olha, uma massa de 10 quilos no volume de 1 litro. Uma massa de 1 grama no volume de 1 litro. Lógico que isso daqui vai ficar será muito mais denso do que isso. Legal? Vamos para o outro slide então. Deixa eu apertar o botãozinho aqui. Bom, nesse slide nós vamos falar de molaridade. Aqui, ó, molaridade. Cadê o negocinho? Aqui. Isso, molaridade. Vamos ver? O que é? Você se lembra do que é porcentagem? Porcentagem é aquilo que se encontra em 100 partes. Observe que hoje nós falamos, por causa do coronavírus, álcool 70%. O que quer dizer isso? Quer dizer que em 100 partes de solução alcoólica, veja, 70 partes são de álcool e 30 partes são de água. Deixa eu chamar a atenção. Lembra que a gente sempre fala que o solvente universal é a água. Lembra da definição. Solvente é aquilo que está em maior quantidade. Então, nesta solução alcoólica, o solvente é o álcool e a água seria o que nós chamamos de soluto, ok? Porque solvente é sempre aquilo que se encontra em maior quantidade. Então, vamos lá, continuando. Deixa eu apertar aqui o botãozinho. Agora, vamos ver. Eu quero que você preste atenção se eu tenho duas soluções aquosas de açúcar. Por exemplo, uma solução de 1% de glicose, que é um açúcar, e 1% de sacarose, que é açúcar também. Em ambas, a gente tem uma parte de açúcar e 99 partes de água, que eu trabalho apenas com solução aquosa. Aqui é uma exceção. Mas o número de moléculas em cada uma delas é totalmente diferente. Isso tem uma tremenda implicação nos cálculos em bioquímica. Por isso se criou uma nova expressão de quantidade de soluto em um solvente, para formar uma nova solução, que é chamada de molaridade, simbolizada pela letra M, que corresponde a, vamos ver, molaridade é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, em litros, ok? Lembrando o número de mols, o que é o número de mols? É a massa do soluto sobre o mol do soluto. Olhem lá. Por exemplo, do NaOH. Qual é o mol do NaOH? É sempre dado esses valores. Sódio 23, hidrogênio igual a 1, oxigênio igual a 16, soma tudo, vai dar 40 gramas. Então, um mol corresponde a 40 gramas. Aqui está do HCl, 35,5, vai dar 36,5. Bom, e o KOH? Bom, olha aqui. Portanto, o que é uma solução 1 molar de NaOH? É aquela que tem 1 mol de NaOH, isto é, 40 gramas de NaOH em 1 litro de água. E tem um total de 6 vezes 10 elevado a 23, no caso, moléculas de NaOH. Ok? Tá, HCl é a mesma coisa e KOH a mesma coisa. Legal? Vamos agora para o slide número seguinte. Nem lembro mais qual é. Percebeu? Ah, não, peraí, aqui tem uma chamada. Percebeu? Percebeu o quê? Olha lá. Todas as três soluções, tanto do NaOH, KOH e HCl, elas têm a mesma concentração, isto é, 1 molar. E o mesmo número de moléculas. Mas a massa colocada em 1 litro de água de cada substância é muito diferente. Isto na indústria farmacêutica, bioquímica,
e pesquisa tem uma implicação importantíssima. Você já pensou em tomar um remédio com concentrações diferentes daquelas que te curariam? Não é? Olha lá, veja, lembre do dito popular, a diferença entre o veneno e o remédio é a concentração, apenas a sua quantidade. Ok? Do princípio ativo. Vamos para o outro slide? Então vamos. Título, porcentagem em massa. Vamos lá. Título, representado por essa letra grega, é a massa do soluto sobre a massa da solução. Ó, massa, massa. Grama, grama. Depois você corta tudo, vai ficar número puro. Então vamos lá. Ó, lembra do soro fisiológico aplicado no hospital? Você já foi no hospital? Ah, eu já fui. Te aplicaram soro? O que eles colocaram em você? Apenas uma solução de cloreto de sódio. Sal de cozinha. Não é? Sal de cozinha. Não pode bater aqui. Olha lá. No frasco vem escrito 0,9 ou 0,009. Né? Isso quer dizer que temos apenas 0,9 gramas de NaCl em 100 gramas de solvente, de solução. Isso sim. Aqui não é preciso saber, eu não tenho nenhum conhecimento de química. O dia a dia já me ensinou. Porcentagem, você já sabe isso, pelo amor de Deus, né? No dia a dia. E até a matemática já te ajudou muito nisso daí. Então, olha lá, se multiplicarmos o título por 100, vamos ter a porcentagem, no caso aqui, porcentagem em massa, porque tem o B também. Olha lá. Aqui sempre se pergunta por que tantas formas se expressar a quantidade de soluto, porque nem todo mundo estudou química. Observem que o título não tem unidade, é um número puro, ok? Vamos lá. Título agora é em volume, eu não falo mais em massa, agora eu vou falar em volume. Título é o volume do soluto sobre o volume da solução. Aqui temos o soluto e solvente líquidos. Por isso que é diferente do outro. Lá é massa, aqui é volume. Continuando. Observe num posto de gasolina. Álcool hidratado, álcool e água. Ambos os dois, como se diz o belo português, ambos os dois conjuntamente em par, dupla, dois, ambíguo, anfótero. Credo. O professor português me ouve. Álcool e água. E a gasolina com 25% de álcool hidratado. E em casa nós temos o vinagre, que nada mais é que água mais o que ácido acético, não é? Então, lembre-se, o título não tem unidade. Portanto, quando se usar volume ou massa, as unidades sempre devem ser iguais, que aí você corta. Né? No caso do título em massa, gramas, gramas. Título em volume, litros e litros. Facinho de tudo, né? Vamos para o outro slide. Chegamos. Eu sempre deixo no final pelo menos uns 5 ou 6 exercícios. Legal? Tenta fazer. A resposta está lá no primeiro slide. Mas não vai olhar, não. Tenta fazer. Se tiver alguma dúvida, liga para mim. Manda um e-mail para mim, sem problema nenhum. Legal? Ótimo. E por fim, eu sempre deixo essa mensagem para vocês. Ok? Enfrente cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Estude bastante. Deixa um like lá no comecinho no YouTube se gostaram. E eu deixo já o meu muito obrigado. E lembre-se, só um exercício a mais e a vaga está garantida. Ok? Se alguém faz 50, você faz 51, pegou a vaga para você. Se fizer os exercícios e mandar para mim as respostas, eu prometo que mando para você um trevinho de 4 folhas. Tá? Manda pelo correio, classificado. Hoje quem ganhou, ontem quem ganhou, já está na universidade hoje. E se quiser colaborar, fazer uma boa ação, deposite apenas R$1 na conta da ADV, Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto. Conta corrente está aqui e não deixe de assistir o meu programa, hein? A ciência do dia a dia é uma linguagem bem simples, fácil de entender. O programa é toda quinta-feira, das 16 às 17 na web rádio ADV. Só que agora, por causa da pandemia, está fora do ar, ok? Um beijo, até a próxima aula. Lembra que tem o terceiro vídeo, ok?
ok? Nós vamos falar de molalidade de fração molar. Beijo, até depois. Tchau, tchau. Deixa eu apagar aqui, ó.